Graça e paz, amados irmãos. Graça e paz. Meus irmãos também? Glória a Deus. Irmão, primeiro eu quero começar, irmão, falando um pouco do que foi administrado hoje de manhã, que a irmã falou sobre o cego de Jericó. Entendeu? E isso mexeu um pouco com o meu coração para falar um pouco de mim, certo? Que quando eu cheguei aqui na Igreja Batista, eu estava quase a zero da minha vista, andava de muleta, como muitos sabem, né? E hoje, falando nisso, há 7 anos atrás eu me sentia como esse cego, certo? Não tinha direção de nada, não fazia nada, mas um dia eu clamei ao Senhor e disse: Senhor, me dê uma direção. E o Senhor me deu. E quando a gente ouve e entende, a gente não vai procurar perguntar onde é que vai ser, onde foi. Então, a direção foi a Igreja Batista. E hoje eu estou aqui 7 anos, irmão. Hoje, lendo para a honra e glória do Senhor. Hoje sem muleta, né? Por quê? Porque eu ouvi o chamado do Senhor para mim. Amém? E hoje estou aqui há 7 anos na Igreja Batista. E com muito prazer, hoje, estar aqui mais uma vez, né, para administrar uma palavra para os meus irmãos. E agradecer esses 3 dias que Deus nos proporcionou para que nós viéssemos se alimentar da palavra. Aqueles que estavam com luz apagada, Deus fez brilhar de novo. E que pedi para esses que estavam com as luzes apagadas que não desista, continue com essa luz reacesa de novo. Amém? Irmãos, nós vamos ler aqui no Salmo 112, versículo 1. Irmão, pode ficar de pé, por favor. Amém? Feliz o homem que teme ao Senhor, em seu mandamento deleita sobremaneira. Amém? Então, feliz é aquele que respeita o Senhor, irmão, né? Em primeiro lugar, nós devemos ter temor por Deus, né? Ter temor, porque Ele que fez tudo que nós temos ao redor da gente, tudo que nós temos, família, emprego, né? Foi Deus que nos deu. Então, é Ele que é o dono de todas as coisas. Amém? Em segundo lugar, devemos temer a Deus porque Ele é santo, certo? Ele é santo. E Salomão, ele ensina que aquele que teme ao Senhor desviará do mal. Amém? Então são essas palavras, irmão, tá, que eu tenho para passar para vocês. Que a gente tema ao Senhor, né, porque Ele que é o dono de todas as coisas, Ele que nos dá a provisão de cada coisa que nós temos. Amém? Senhor Pai, vamos orar, meu irmão. Senhor Pai, eu te agradeço, Senhor, por esses 3 dias, Senhor, que o Senhor proporcionou para nós, Senhor. Agradeço por nós estarmos aqui, porque o Senhor deu força para nós, Senhor, para estarmos aqui novamente, Senhor, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada momento que foi falado, dito e ouvido aqui, Senhor. E que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor, dando direção para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, e que abençoe
os irmãos de louvor que vão administrar agora os louvor, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Receba todo o louvor, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor e ruge ao leão. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Jesus. És adorado, Cordeiro Santo de Deus. És adorado, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A majestade de Jesus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 Jesus. Oh, Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável,
virá, ele virá, ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, ele virá, ele virá, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade, a majestade de Jesus, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, te adoramos, receba todo o louvor, tudo é para ti, Jesus, tudo é para ti, Senhor, exaltado por Deus, és adorado, Senhor, Rei dos reis, Senhor da nação. Aleluia, Jesus, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
sobre esse lugar, vem sobre esse lugar, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. És adorado, Jesus, nesse lugar, Senhor. E a tua glória enche toda a terra, Pai. A tua glória enche toda a terra, Jesus. Tua glória enche a terra, inunda os céus, clamamos, vem, vem teu reino sobre nós. Tua glória enche a terra, inunda os céus, clamamos, vem, vem teu reino sobre nós, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração.
enche a terra, inunda os céus. Clamamos, vem, vem, teu reino sobre nós, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. Santo, Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. 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 Teu reino não tem Aleluia. Senhor reina, Jesus. Senhor reina sobre céus e terra, e o teu reino não tem fim, Jesus. O Senhor reina sobre toda a terra, e o teu reino não tem fim. És o Senhor dos senhores. És santo, santo e digno de receber todo o louvor. Toda a terra louva o nome daquele que reina para sempre, que reina para toda a eternidade. Rei da glória, Rei da glória, o seu reino não tem fim. O seu reino não tem fim. O seu reino não tem fim. Aleluia, aleluia. Aplauda o Rei da glória, aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Yeshua. Nós cremos que tu está nesse lugar, Senhor. Tua presença é real, Jesus, nesse lugar.
graça. Receba, Jesus. Receba todo louvor, Senhor. Yeshua, ninguém viu milagres como os teus. As obras de tuas mãos só podem ser feitas por Deus. Nos mostrou que se pedirmos, o Espírito virá. Em uma voz clamamos, vem encher esse lugar. Tua presença curar, tua voz libertar. Cremos sim no teu poder, Filho de Deus, e então vem outra vez e faz o que fez de novo. Teu povo clama a ti, Deus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Yeshua, ninguém viu milagres como os teus. As obras de tuas mãos só podem ser feitas por Deus. Nos mostrou que se pedimos, o Espírito virá. Em uma voz clamamos, vem encher esse lugar. Tua presença curar, tua voz libertar. Cremos sim no teu poder, Filho de Deus, e então vem outra vez e faz o que fez de novo. Teu povo clama a ti, vem sobre esse lugar. Yeshua, Yeshua HaMashiach, nós te adoramos, nós te adoramos, e nós te desejamos, vem com teus milagres, vem. Nós cremos, te desejamos, vem com teus milagres, vem. Nós cremos, te desejamos, vem com teus milagres, vem. Nós cremos.
milagres vêm. Nós cremos, te desejamos, vem. Com teus milagres vem. Nós cremos, te desejamos, vem. Com teus milagres vem. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Aleluia, Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Receba, Jesus, todo louvor, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz a todos. Aleluia. Muito bom estar aqui, né, falando com vocês daqui de cima, né, com temor, né, que eu chego até aqui esse lugar, com gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas nesses dias. É mais um culto de missões para a glória de Deus, irmãos. Amém. Eu queria ler uma palavra para os irmãos. Aleluia. Os irmãos estão bem. Boa noite a todos. Aqueles que chegaram, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Amém. Aleluia. Queria ler com os irmãos 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 17, 18. Bom, irmão, 16, 17, 18. Amém? Segunda Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai vós sempre, ou seja, alegrai vós no Senhor. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, irmãos? Por isso eu entrei dando graças, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Eu creio na vida de cada um dos irmãos que está aqui. Por isso eu me alegro muito de estar aqui com os irmãos. E a oração, irmãos, de tudo que aconteceu nesse lugar, eu fiz parte, né? Eu me alegro muito porque fiz parte, né, de tudo que aconteceu, né, nesses dias, de tudo que nós buscamos em oração, como o pastor Marcelo disse, em vigílias de muito tempo, né, está acontecendo, né, e eu fico muito feliz por isso, porque o Senhor está atendendo as nossas orações, né, o Senhor está fazendo grandes coisas no meio de nós, e eu creio que ainda fará muito mais, irmãos. Aleluia. Irmãos que antes não estavam aqui, né, que a gente faz parte da Secretaria de Missões, e quando eu vejo meus irmãos estar falando aqui, direcionando o culto hoje, falando tão bem do nosso Deus, né, eu fico feliz, né, por alguns irmãos, o Murilo que entrou, né, o Delmax, né, eles entenderam o chamado de Deus, né, e hoje estão aqui conosco, né, e Deus tem grandes coisas para fazer na vida deles, na vida da irmã Jaque também. São pessoas que não só eles, mas todas as pessoas, né, que estão entendendo o chamar
né, daquilo que Deus ele tem a fazer, né? Muitas vidas estão precisando, irmãos, e a gente tem que estar de pé para fazer conforme a vontade dele. Amém, irmãos? E algo assim de maravilhoso, né, que eu tenho aprendido, dar graças todos os dias, né? Tudo que o Senhor tem me dado, né, dado à minha família. E se a gente se levantou hoje, irmãos, porque foi a bondade do Senhor, a misericórdia dele que nos alcança todos os dias. E a gente tem que dar graças em tudo, pelo nosso beber, nosso comer, tudo dai graças. Amém, irmãos? Por isso eu convido os irmãos a ofertar, né, aquele que tem para entregar seu dízimo, que seja grato ao Senhor, primeiramente no coração, né? Entregue o coração como oferta agradável ao Senhor, primeiramente, e venha trazer a sua oferta. Amém, irmãos? Para que o nosso Deus venha aceitar. Aleluia! Podeis vir trazer a oferta de vocês para a glória de Deus. Amém? Fica à vontade. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar pela oferta. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai querido, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, nós somos gratos a tudo que o Senhor tem nos dado, Pai querido. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Abençoe cada um dos meus irmãos que ofertou nesta noite. Que o Senhor venha abençoar aqueles que devolveram o seu dízimo com fidelidade, Pai. Que nós possamos continuar sendo fiel a Ti, Senhor, como o Senhor é fiel a nós, Pai, em todo o tempo, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, que os Teus filhos, Deus, aqueles que vão cuidar, Deus, que o Senhor venha, meu Deus, dar direção, Pai, para eles saberem administrar, Deus, tudo aquilo que o Senhor está dando, Pai, a esta casa, Pai querido, através dos Teus filhos. Por isso, abençoe cada um dos Teus filhos, Pai querido, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Queria dar alguns avisos. Eu acho que eu perdi o papel. Peraí. Acho que eu perdi. Irmãos, eu queria dar um aviso que vai ter culto quinta-feira. Não perca, é 7h30 o culto. Tem o culto de domingo, que é às 6h, culto de celebração. E tem também o CCC, que é amanhã. Não falte seu curso, irmãos. E também tem o culto de sábado, que é o culto de jovens. Que os jovens possam chegar mais cedo, às 6h. Amém, irmãos? Que eles possam chegar às 6h no culto de jovens, no sábado. Amém? É 7h30, mas é para vocês chegarem mais cedo, 6h. Aleluia? Amém. Eu chamo para cá a Leia, que vai estar falando sobre
alguma coisa sobre missão, né, irmão? Eu perdi meu papel. Glória a Deus. Graça e a paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria estar aqui com os irmãos. E eu vim fazer aqui, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? O quanto é importante a gente compartilhar também aquilo que o Senhor está fazendo. E enquanto eu vou falando, vocês vão ver fotos aqui atrás. Eu espero que consigam colocar as fotos para a gente poder visualizar. Mas antes das fotos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês breve, que está lá em Romanos 10, versículo 13 em diante. Versão NVI, tá? Diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles a quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amém? Esse texto de Romanos 10, né, fala sobre a importância de ouvir a mensagem de Cristo, né? E a salvação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como é que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus se não tem quem faça isso? Quem irá? Quem irá por nós? A igreja, nós, eu e você somos a resposta. Eu e você somos os trabalhadores que o Senhor conta. E algo que na minha trajetória missionária, né, com meu esposo e o nosso filho, a gente entendeu que às vezes a gente tem essa expectativa de que muitos vão se levantar. Mas na própria palavra de Deus fala que são poucos trabalhadores. Que é por isso que a gente tem que rogar. E essa palavra rogar significa clamar, chorar, implorar, para que Deus venha chamar novos trabalhadores. Então eu acredito que esses dias eu creio que vocês oraram muito, choraram muito. E eu sei que o Senhor vai levantar e tem levantado trabalhadores para a seara do Senhor. Aqui, como vocês estão vendo, eu e meu esposo, nós somos líderes do departamento de missões na igreja sede. E a gente faz um trabalho lá, né, de apoio. A gente trabalha com o Centro Social Nova Vida, como vocês estão vendo. A gente é coordenador do projeto que alcança 65 crianças da nossa comunidade. 95% das crianças que são alcançadas são crianças que não é do nosso ciclo da igreja, são crianças ao redor de outras religiões. E para a gente tem sido uma grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus com elas também. A gente faz devocionais todas as vezes com elas, levamos a palavra de Deus e trazemos ensinos, né? Reforço escolar e também essa parte de balé, né? Por enquanto nós estamos só com essas duas coisas. Queremos fazer outras, mas a gente precisa de trabalhadores para nos ajudar, tá? Também a gente tem um trabalho de evangelismo de rua, que é um trabalho que é pessoal nosso. A gente sempre marca um dia, durante uma vez, 2 vezes por mês, e a gente se compromete de sair pelas ruas compartilhando a palavra de Deus. E a gente vai em bar, a gente vai na feira, e Deus, ele vai nos guiando e a gente vai falando, compartilhando a palavra de Deus. E quanto é bom, gente, a gente tomar essa atitude, porque a nossa expectativa, a gente fica com um certo receio. Eu sempre tenho muito isso, assim, meu Deus, mas eu vou falar com alguém, vai que essa pessoa me trate mal, né? A gente fica com esse temor, vai que a pessoa ela não
não olhe para mim com cara feia, estou falando, eu não quero ouvir da palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que a gente não converte ninguém. Você nunca vai convencer alguém a dizer que ela está errada. A sua missão é anunciar a palavra de Deus. Deus fala, na palavra de Deus fala que Ele que dá o crescimento, né? Então, se é Ele que dá o crescimento, então é Ele que vai abrir a mente da pessoa para que ela entenda e que ela se converta. A sua missão é fazer Ele conhecido. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração, fazer Ele conhecido. E aonde Deus nos colocou, nós estamos buscando fazer Ele conhecido. Nas ruas, no Colônia do Prata, também lá no Centro Social Nova Vida, até aonde Ele quiser nos enviar. Nós estamos trabalhando aqui, crendo que o Senhor vai nos enviar para outro lugar, no tempo dEle e na hora dEle. Amém? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou chamar meu esposo, que ele vai começar a pregação. Espero que vocês tenham se edificado com a palavra e motivado vocês a também tomar uma atitude de poder ir, né? Vocês estão aqui em Terra Alta, vocês são a luz desse lugar. Deus, Ele quer ser manifestado através na vida de vocês, mas é necessário que a gente faça Ele ser visto através das nossas vidas, no nosso testemunho, na nossa forma de ser, na nossa forma de viver e compartilhando a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a fé vem. Amém? Amém, glória a Deus. Já gostaria que vocês fossem abrindo a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 1. Bem, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernando. E eu tenho a imensa alegria e o grande privilégio de dizer que eu faço parte da história dessa igreja. Estamos aqui no culto missionário, certo? Culto de missões. Como é que vocês chamam, hein? Vocês chamam de culto missionário ou culto de missões? Culto de missões. Estamos aqui no culto de missões. Então a gente vai trabalhar e falar um pouco agora nos próximos minutos a respeito desse tema. E eu quero que você fique bem atento àquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nos próximos minutos. Pega no ombro do irmão que está assim do seu lado, chacoalha ele assim bem forte, chacoalha e diz assim para ele: te prepara não para outra coisa, mas para ouvir a palavra de Deus. Agora todo mundo já chacoalhado. Por que logo no início eu falei assim que eu tenho o privilégio de poder fazer parte da história dessa igreja? Toda a minha trajetória de vida sempre foi muito regada a evangelismo. Quando eu me converti no ano de 2007 aproximadamente, o que aconteceu? Eu era discipulado por um jovem chamado Jean, agora pastor Jean. Fui discipulado por ele há aproximadamente 2 anos. Quem conhece aqui o pastor Jean? Ministrou durante muito tempo lá em Orem. Ele foi o meu primeiro discipulador. Com 3 meses de convertido, pastor Marcelo, o pastor Jean, ele chegou na minha casa e disse da seguinte forma. Não, eu estava na casa dele, né? Que eu vivia perseguindo ele, porque eu queria muito aprender a palavra de Deus. Eu perseguindo o pastor Jean, certo dia ele chegou assim para mim: olha, varão, isso aí chama a gente varão, varão, quando for no sábado, por volta de umas 2 horas da tarde, você se prepara que a gente vai numa missão ali. Eu disse: fechou. Vamos numa missão. Eu nem sabia o que era direito isso daí. Eu estava com 3 meses de convertido. Ele me chamou para ir numa missão. Eu disse: embora. Eu, com a minha mente de novo convertido, pensei: não, provavelmente a gente vai sair para evangelizar, como ele já tem feito algumas vezes comigo logo de cara. Então,
cheguei em casa, já no dia seguinte, me preparei, vesti a melhor roupa, estava tudo bem empacotadinho, um tênis, uma calça legal, uma camisa bem apresentável. E aí ele chegou na minha casa já na Kombi, bateu na porta assim, pof, pof, pof. Aí disse, então, vamos lá, tá pronto? Aí disse, mas por que tu tá vestido assim? Aí disse, não, a gente não vai para a missão? Aí disse, não, mas a gente vai para uma missão lá em Terra Alta, porque estão construindo o templo lá, e a gente vai carregar várias carradas de aterro. Aí disse, eu me alegrei, a gente vai, eu já vou começar na fé construindo igreja. Então a gente veio para cá, nessa época o templo era bem aqui, um quadrado que eu acho que dava o quê? Uns 3 ou 4 por 4 de metros, bem pequenininho. E que eu quero saber aqui nessa noite, quanto dos irmãos que começaram lá atrás, que participaram do culto dentro daquele templo, que estão aqui hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou contar contigo não, mas o neném levantou a mão ali. Mas eles dois lá. Eu contei pelo menos 6 a 7 pessoas aqui. Quero dizer para vocês que vocês são vitoriosos porque vocês permaneceram. Isso é uma grande vitória, é motivo de grande alegria. E eu também permaneci. Porque a graça de Deus alcançou vocês e alcançou a mim. Olha só, a partir de 10, 12 pessoas no pequeno templo, somos muitos agora para a glória de Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Eu fico emocionado porque a trajetória dessa igreja é uma trajetória missionária. Desde lá de Castanhal, foram enviados irmãos para cá e começaram a obra e o trabalho de evangelismo. E começou a surgir uma pequena congregação. E hoje somos todos nós aqui que se reúne dia após dia para orar e buscar o Senhor e continuar proclamando a sua palavra. Que privilégio! Nós somos privilegiados de poder fazer parte dessa história. Nós somos privilegiados de fazer parte de tudo isso. Deus tem derramado do seu Espírito sobre a sua igreja e nós temos sido confirmados e avivados, porque se não houvesse uma direção expressa do Espírito de Deus, talvez esse trabalho ele teria terminado. Mas aquele que começou a boa obra há de terminar no dia de Cristo Jesus, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta no livro de Filipenses, no capítulo 1. Gostaria que vocês se levantem, por favor. A gente vai fazer esse momento de leitura da palavra e depois você vai passar alguns minutos sentadas. Quero ser bem breve e bem objetivo, para que aquilo que eu venha falar fique gravado no seu coração e você possa tomar essas palavras, qual vão ser guiado pelo Espírito Santo e trazer para uma praticidade de vida. A partir do versículo 12 vai dizer da seguinte forma: mas eu quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais encorajados para falar a palavra sem temor. Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja ou contenda, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Não obstante, de todo modo, seja
Seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado. E nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se vivo na carne, isto é, o fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Mas se ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós, e tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e alegria da fé, para que o nosso regozijo seja mais abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque essa é a tua palavra, Senhor. O Senhor tem escrito essa palavra no nosso coração, para que ela fique fixa, Senhor. E nessa noite, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor prepare cada coração aqui presente, Senhor, para poder receber a mensagem do teu evangelho, Senhor, e guardar no sentido de pôr em prática todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Pode se assentar. Beber um pouquinho d'água aqui, que senão a voz vai embora. Aqui na carta de Filipenses, um dos princípios mais importantes que o apóstolo Paulo ensina aos filipenses é que orar a Deus e confiar em Deus traz a paz que excede todo entendimento. Ao empenhar em seguir a Cristo, você também pode ganhar confiança, assim como Paulo tinha muita confiança e poder declarar: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode declarar isso nessa noite? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Outra vez, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Guarde firme essa palavra no seu coração. No versículo 9 desse mesmo texto, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: e isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento, em todo o julgamento. Paulo orou pedindo amor crescente, que o amor dos filipenses eles crescesse mais e mais, que fosse um amor abundante. A palavra amor aqui nesse texto do grego significa ágape ou agapau, dependendo da forma de pronunciar, que é um amor incondicional, aquele amor que as pessoas elas têm uma frase: eu gosto de você de graça. Aquele amor que a gente não vai exigir nada em troca daquela pessoa. É um amor sacrificial, que mesmo a pessoa lá me fazendo mal, eu vou querer o bem para aquela pessoa. Mesmo que a pessoa ela me prejudique, eu vou me esforçar, me dedicar e me doar para que eu possa ver aquela pessoa vencer. Porque eu sei que esse daí é o desejo de Cristo. Jesus Cristo, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas e chegue o pleno conhecimento da salvação. Então o amor condicional, ele vai nos mover nesse sentido, de amar alguém sem olhar a quem, assim como diz o ditado. Não importando com as características daquela pessoa, se é uma pessoa ruim, se é uma pessoa boa.
porque nós temos essa característica como seres humanos, de amar aquelas pessoas que nos tratam bem. Mas a Bíblia nos fala que é amando os nossos inimigos que nós nos tornaremos filhos de Deus. Então, esse é o nosso primeiro grande desafio. No versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: mas eu quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Amar as pessoas é a melhor forma de evangelizar. Amar as pessoas é a melhor forma de fazer missões, de poder cumprir o ID, de poder cumprir a missão de Deus na sua vida, se cumpre através do amor. As circunstâncias de Paulo abriram novas oportunidades para testemunhar o Evangelho. Todo o sofrimento, toda a luta que o apóstolo Paulo ele enfrentava, Deus ele proporcionava que Paulo passasse por todas aquelas situações e aquelas circunstâncias, porque ele estava gerando um ambiente perfeito para que Paulo pudesse amar os seus inimigos. Hoje não é diferente. Deus ele te coloca diante de situações que talvez tu vai sentir uma determinada repulsa, ou um ranço, ou até mesmo uma raiva de determinada pessoa, mas o objetivo não é que esse sentimento ruim, ele vá se desatinar, mas que ele seja substituído pela graça de Deus que habita no teu coração, e tu passe a amar essas pessoas de forma fervorosa, mesmo que às vezes elas possam até te prejudicar. Não deixe que as situações negativas te façam parar de testemunhar do Evangelho. É em meio às situações negativas que o poder de Deus é manifesto. Porque quando está tudo bem, está tudo dentro da nossa capacidade e da nossa possibilidade, a gente não consegue experimentar o sobrenatural de Deus. Mas agora quando está tudo mal, as coisas estão em ruínas, as coisas estão indo de mal a pior, com a nossa fé e com a nossa esperança em Deus, nós conseguimos experimentar o sobrenatural de Deus. Deus ele é um Deus de proezas, ele age de uma forma diferente do que o nosso raciocínio lógico permite ou deseja que as coisas aconteçam. No versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: da maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio, em todos os demais lugares. Paulo, ele padecia por vários tipos de situações que era muito negativa e que era muito desafiadora, mas que em meio a tudo isso contribuía e cooperava de forma significativa para que ele pudesse continuar espalhando o Evangelho de Deus. A primeira oportunidade de testemunhar o Evangelho veio com a guarda do palácio, que era a força militar de elite na época, que trabalhava em prol do imperador romano. Paulo, ele ficou numa prisão domiciliar durante aproximadamente 2 anos, que durante o período que ele estava preso, aconteceram coisas incríveis, que foram proporcionadas para ele pela pessoa do Espírito Santo. Era toda essa série de situações negativas que acometiam o apóstolo Paulo, que fez com que ele passasse a ter essa fé sobrenatural. Deus é fiel e ele nunca vai desamparar os seus filhos. Todos aqueles que colocam toda a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo passam a viver o bom e o novo de Deus. Isso todos os dias. As guardas do Palácio Real sabiam que o apóstolo Paulo era um prisioneiro diferente. Eles tinham plena convicção que Paulo não era que nem os outros prisioneiros que estavam presos porque cometeram algum crime contra o imperador romano ou contra o Império Romano, crime de roubo, crime de assassinato, crime diretamente contra o próprio imperador.
Ele sabia que ele estava preso lá por conta que ele cria de todo o coração e com toda a intensidade e com toda a profundidade em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ele tinha essa convicção profunda no coração dele. Foi nesse período que Paulo escreveu as cartas. Olha só que interessante. Deus, ele criou essa situação que Paulo ele ficasse numa prisão domiciliar durante 2 anos, para que ali ele colocou um local específico para que o Paulo ele pudesse escrever as cartas, como cartas a Éfeso, carta a Timóteo, carta a Tessalônica. Foi ali naquele momento, porque Paulo ele viveu uma vida, pastor Marcelo, todo o tempo muito agitada, era de uma cidade pregando o evangelho, depois ia para outro, depois lá em Atos 13 a gente já vai ver a primeira viagem missionária, qual ele vai junto com Barnabé. Então desde aí começou toda uma trajetória de viagem, indo cidade em cidade, pregando e o evangelho, e Deus, em um certo momento ele disse assim, opa, não, vou dar uma freada nele, vou colocar ele aqui num lugar seguro, o qual ele pensa que talvez na mente dele pode ser que ele esteja preso, mas só que ele vai estar bem guardado debaixo das asas do Altíssimo. Ele vai estar bem guardado aqui na sombra do Onipotente, para que ele use o intelecto que eu dei a ele, para poder escrever as cartas que vai discipular a igreja. E essas cartas estão aqui contidas na palavra de Deus, e eu e você temos acesso e podemos ser edificados por tal grande obra que Deus proporcionou, esse privilégio que um homem escrevesse para que nós pudéssemos ser edificados. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: e muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. As situações difíceis que você passa, também ela serve para que outras pessoas, outros cristãos... Não fui eu. Pastor, continua? Ou ele vai parar lá? Vem para cá agora a microfonia. Oi. Agora, vamos lá. As situações difíceis que você passa, situações de calamidade, às vezes Deus ele proporciona todas essas situações para que você manifeste a sua fé e a sua fidelidade a Ele. Quando você vem para uma situação de doença, quando você vem para uma situação de perseguição, quando parece que na questão do trabalho está indo tudo bem, de repente você acaba sendo demitido porque a empresa fecha, ou então por corte de funcionário, e você começa a padecer financeiramente. São situações que Deus gera para que você possa expressar a sua fé, porque nesse momento é que as pessoas elas vão olhar para o irmão tal, ou para a irmã Maria, e vai dizer, não, realmente essa daí é uma serva do Senhor, porque em meio a tanta calamidade, em tanto sofrimento, ela glorifica a Deus. Todo tempo é tempo de adoração e não de murmuração. Toda murmuração, ela se torna um ambiente diante a adoração diante de Deus. A murmuração, ela se opõe à adoração. Então, no momento que você desejar murmurar, opte por adorar. Assim, a igreja de Cristo, ela pode ter certeza, ela vai avançar. A verdadeira liberdade começa quando escolhemos submeter à vontade de Deus. Sem submissão, você vive dentro de uma eterna prisão. A submissão, ela é chave para que nós, os filhos de Deus, nós possamos avançar em direção a Ele. Mas você pode me perguntar, Fernando, você falou aí que o apóstolo Paulo estava preso,
Mas como era essa prisão? Como era essa guarda do Palácio Real? O apóstolo Paulo, durante o período que ele ficou na sua prisão domiciliar, isso daqui é com base em contexto histórico, tinha toda a guarda do palácio que ela ficava se revezando diante dele. Um ficava durante 8 horas de tempo, e aí o outro já ia e ficava nessa guarda. Durante esse tempo, Paulo tanto escrevia as cartas, quanto ele aproveitava para poder trazer o Evangelho de Deus para esses guardas. E eu imagino Paulo, já na calada da noite, das vigílias da madrugada, e em meio àquele soldado lá, talvez acorrentado a ele, Paulo podia até ter o seguinte pensamento, que ele estava preso, mas na verdade, Deus, em meio à prisão física de Paulo, tornou ele 100% livre, porque ninguém pode prender ou deter aquele que está acorrentado a Cristo. Não existe prisão que pode te parar se você estiver acorrentado e se você for prisioneiro de Cristo. Assim era a vida do apóstolo Paulo, e ele estava lá, e ele pregava o evangelho para aqueles guardas ali, e como aqueles guardas eles tinham acesso ao Palácio Real, muitos deles se convertiam e passavam a adorar a Deus, em vez de ser contrário a Paulo, contribuía para que as cartas elas pudessem continuar circulando nas igrejas. Isso acontecia por conta do poder de Deus que estava sobre a vida daquele homem. E Deus, nessa noite, quer derramar sobre a sua igreja do Espírito Santo, para que a igreja tenha a capacidade sobrenatural de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em todas as situações. Deus, Ele tem derramado uma porção da unção dEle, do Espírito Santo, para poder guiar a sua igreja, guiar você e eu na causa da pregação do Evangelho em todo o tempo. Deus, Ele é perfeito. Apesar de Paulo não poder sair para pregar ao mundo, Deus levou o mundo a Paulo. Nessa situação gerada pelo Espírito Santo, os soldados ficavam cativos e Paulo ficava livre para pregar a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente está preso a determinada situação no local de trabalho, com colegas de trabalho que às vezes são chatos, enjoados, e que desdenha ou então fazem determinados tipos de zombaria contra os crentes. Ah, meu irmão, você se engana. Não é a gente que está preso a eles, são eles que estão presos a nós. Deus, Ele gera essa situação para que a gente possa pregar o Evangelho de Deus para essas pessoas. Ah, mas pense numa coisa assim que eu fico animado. Eu fico animado, pastor Marcelo, porque eu trabalho numa empresa de alimentos lá em Castanhal, e no meu departamento é só homem. E aí sempre tem muita chacota, né, com as pessoas que são crentes, evangélicos. E eu fico mais feliz ainda porque eu sou o único que sou convertido lá. Então Deus, Ele me concedeu essa graça e essa liberdade. Então eu faço questão de poder trazer um versículo, história da Bíblia. Uma vez me perguntaram sobre Jonas. Então, perguntaram qual era o peixe que tinha engolido Jonas, né? Porque todo mundo sabe que eu sou crente lá, é bem evidente. Perguntaram, pô, eu vou te responder. E aí eu contei a história de Jonas tudinho, que Deus, Ele tinha gerado aquela situação, e era para Jonas ir para um lado, para pregar na cidade de Nínive, e aí depois ele foi para o outro, e aí caiu no mar, e aí foi engolido pelo grande peixe, porque Deus protegeu ele, e ele foi para a praia, depois ele foi para o local, para poder pregar a palavra de Deus naquela localidade, e todo mundo pim, escutando, pregar a palavra de Deus naquela cidade, pregar a palavra de Deus naquela cidade, e a cidade era para ser destruída. Só que Deus, Ele teve tanta misericórdia, que o povo
se arrependeu e Deus ele poupou aquela cidade por conta do arrependimento. E eu disse assim, ó, da mesma forma como Deus fez com aquele povo, se você se arrepender de todo o coração e se voltar para Deus de todo o coração, Deus ele não vai te destruir. E aí eles vêm com um papo assim, então quer dizer que tipo, se eu não passar por esse arrependimento, Deus vai me destruir. Vai. Vai destruir tu, vai destruir eu, vai destruir todo mundo. Se você não se arrepender e crer em Jesus de todo o coração. Mas eu falo para eles com bastante ênfase, pastor, é crer mesmo. Porque a pessoa pensa que acreditar em Deus é o suficiente. Não, temos que nos arrepender do nosso pecado e nos converter a Cristo de todo o coração. Isso daí implica eu deixar todos os meus desejos, os meus anseios humanos e mundanos de lado, para que Cristo seja sempre a minha prioridade. Então, com essas situações eu aprendi algo muito importante, que toda situação é uma boa situação para poder expor o Evangelho de Deus. Toda situação é uma boa situação ou ótima para poder trazer a palavra de Deus para as pessoas. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Versículo 20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, Cristo seja tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. A palavra envergonhada aqui, ela se aplica da seguinte forma: de não ser envergonhado, de não cumprir com a missão de Deus, porque ele estava aqui dentro de uma situação que ele se sentia confirmado e impulsionado por Deus para ir pregar o Evangelho. Então ele não queria ter essa vergonha de não conseguir cumprir essa missão, mas ele ia em frente e ele ia avançando. Paulo estava disposto a fazer tudo o possível para que Cristo ele fosse engrandecido através da vida dele, Paulo. Da mesma forma, eu e você temos que ter essa convicção tão grande da importância que a palavra de Deus chegue a toda tribo, toda raça, toda nação, todo povo, toda língua, até que Cristo venha. E ele há de vir, breve vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero te perguntar, meu irmão, aqui nessa noite, o que você está disposto a fazer para que Cristo seja engrandecido através da sua vida? O que você está disposto a deixar de lado, a renunciar, para que Cristo ele seja glorificado através da sua vida? O que você está disposto a dar, a entregar, para que o Evangelho de Deus chegue àquelas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus, o qual nós chamamos de povos não alcançados? O que você está disposto a entregar? Eu te dou a resposta: entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor, entregue o seu máximo, até que Deus ele aumente a sua capacidade e você dê um máximo e um melhor mais ainda. Porque a força e a capacidade que Deus ele coloca através do seu Espírito Santo na minha e na sua vida é ilimitada. Quando nós atuamos em nome de Cristo, não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, não é pelo nosso conhecimento, não é pelas nossas finanças, não é pelas minhas habilidades naturais, mas é na força e no poder, na graça e na unção do Espírito Santo. Porque senão não conseguiríamos cumprir a missão. A missão é de Deus e ela é cumprida por Deus no tempo de Deus. Versículo 21, e esse daqui é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Vou repetir de novo, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro ou ganho. O apóstolo Paulo era uma pessoa que ele estava
disposto a viver por aquilo que ele acreditava e morrer por aquilo que ele dizia acreditar. Tanto para a morte quanto para a vida, o apóstolo Paulo era 100% de Cristo. E nós devemos pegar as atitudes desse homem assim como um exemplo muito forte para a nossa vida. Paulo conhece apenas duas opções: viver como Cristo viveu ou morrer como Cristo morreu. Essa era a sina dele, essa era a missão dele. Nós devemos viver para Cristo de tal forma, com tal intensidade, que quando nós chegar o dia da nossa morte, não exista mais nada a fazer, apenas morrer. Que Deus nos conceda graça para cumprir com a missão dele. Volto a dizer, tudo é feito debaixo da graça e da unção e da dependência do Espírito Santo. Viver igual Cristo viveu. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Ou talvez você pode me perguntar da seguinte forma: como é viver igual a Cristo? A resposta a gente vai saber lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, através do Evangelho e dos demais livros que estão contidos nas Santas Escrituras, nos dá um norte, e nós temos que observar e olhar para a vida de Jesus Cristo e poder viver na semelhança dele. Se nós vivemos e nós nos atentarmos à palavra de Deus, em todos os nossos atos seremos inabaláveis, porque a palavra de Deus diz: aqueles que confiam no Sião são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. E pensando nessa pergunta, como é viver como Cristo viveu? Eu posso dizer pelo menos 3 coisas que julgo eu ser essencial para início de conversa, né? Porque se a gente for atrás, a gente vai ver que existe muitas mais coisas que são essenciais para esse momento. Primeira delas, viver como Cristo viveu significa confiar em Deus, mesmo em meio a dificuldades e incertezas. Viver como Cristo viveu significa confiar em Deus em meio a dificuldades e incertezas. Certa vez, eu já praticamente assim, no período de noivado com a Leia e logo no início do casamento, a gente foi alcançado assim por uma sequência de perca, de roubo mesmo. De repente eu estava voltando da igreja para casa, era umas 9 horas da noite. O ladrão me pegou no meio do caminho, passou o celular, roubou o celular. A Leia estava voltando para casa na moto, o ladrão passa a moto, perdeu a moto. Aí a gente foi, já estava na virada do ano, não é isso? Aí foi passar o Réveillon na igreja. Quando a gente voltou, assalto na casa. Perdemos as nossas máquinas de construir os quadros em MDF decorativo que a gente fazia. Roubaram a máquina, roubaram o compressor recém-comprado, roubaram 3 telefones de celular, roubaram máquina de cartão de crédito, serra tico-tico. É tanta coisa que eu nem lembro mais. Tentar pegar o botijão de gás, eu acho que ele ficou com medo de explodir e foi embora. Roubaram o computador, que era o computador. Saudade do computador. Era um computador muito bom. Eu sei que em meio a esse monte de perca, eu lembro assim que quando eu cheguei pela porta da minha casa, que eu vi o buraco no teto e a porta do fundo atrás, eu disse, vixe. Mas com toda aquela calma e tranquilidade, eu tenho uma característica meio que nem o pastor Marcelo aí. Eu sou meio tranquilão assim, nada me abala. Aí eu entrei junto com a Lé, aí já tinha percebido o roubo, olhei para dentro do quarto, o computador já não estava lá, eu disse, vixe. Aí eu peguei na mão da Lé, eu disse, não, bora aqui filha, bora sentar aqui e bora louvar a Deus e bora agradecer a Deus. E a gente fez esse momento de oração, né? Fez esse momento de oração.
Quando foi no outro dia, ofertaram um notebook. Alguns dias depois, compraram máquina de corte para a gente. Quando foi dentro da mesma semana, compraram um telefone celular, a gente ganhou dinheiro de oferta e a gente pôde dar continuidade do nosso trabalho. Mas, em meio a tudo isso, daí a gente entendeu que Deus ele fez a gente passar por aquela situação para que a gente pudesse experimentar de fato o que realmente é fidelidade, o que realmente é ter uma fé inabalável, o que realmente é. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez outra pessoa, em meio a toda uma sequência dessa daí, tinha se desesperado. Meu Deus, perdi tudo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Não. Quando a situação negativa acontecer, tenha fé, creia. Viver como Cristo viveu significa ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. Conselho aqui é essencial: ore em todas as situações, boas e negativas. Ore, busque ter uma vida devocional com Deus, busque ter uma comunhão plena com Deus, busque fazer da oração o primeiro ato no seu dia, e cada dia buscar orar mais, buscar adorar mais, buscar se consagrar mais jejum, mais oração. Tem vigília aqui, marcou, você é o primeiro a chegar. Semana de oração, vocês fazem a semana de oração? Semana de oração, venha. Está cansado do trabalho, dificuldade, disso, daquilo outro, doença, acidente na família, morte. Faça um esforço. Você não tem que ser negligente em relação com as suas responsabilidades que você tem fora das atividades eclesiásticas da igreja. Mas você tem que fazer um esforço para poder continuar a participar. Isso expressa fidelidade, porque as pessoas vão olhar para você: poxa, a irmã fulana de tal, ela está numa situação caótica, mas mesmo assim, ela não deixa de servir. Ela não abandona a fé. Isso é maravilhoso diante de Deus. Viver como Cristo viveu significa cultivar a coragem para seguir a verdade, mesmo quando isso for difícil, mesmo que isso custe tudo o que custar. Quando nós tomamos essa iniciativa, aí sim, nós começamos a adentrar num sobrenatural de Deus, numa plataforma mais profunda, e a gente vai vivenciar o que é seguir voando nas asas do Espírito. Deus ele tem uma unção especial para você a partir do momento que você coloca Ele em primeiro lugar. A palavra de Deus vai dizer da seguinte forma: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma busca intensa, é uma entrega profunda e sem reservas. E agora, para concluir essa mensagem, eu gostaria de deixar 3 aplicações práticas para a gente poder orar concluindo. Vou tomar um pouco de água aqui, que é para a gente poder chegar até o fim. Primeira aplicação, ainda falando sobre o tema de missões. Não espere saber muito para exercitar o que sabe, porque às vezes o conhecimento de muito se torna a prática de nada. Às vezes a pessoa ela quer ter um nível de conhecimento, digamos que ela julga ser o mínimo para saber, para poder começar uma atividade de evangelismo, para fazer algo. Entenda uma coisa, é na prática que vai se descobrindo a forma correta de se fazer. É levando muito não que você vai receber o sim. E a gente sempre tem que lembrar e levar em consideração que Deus é quem vai agir através da sua vida. É que Deus é que te capacita para cumprir a missão dele. Segundo, aquele que não é bênção perto, não pode ser bênção longe. Se aplique em servir a igreja local.
Se uma pessoa, ela não tem a prática de servir na igreja local com toda a intensidade, com todo o amor, com todo o carinho, pode ter certeza, vai chegar diante do pastor Marcelo: olha, pastor, eu estou com um sonho, eu estou com um desejo ardente no meu coração, está queimando por missões. Eu tenho que ser enviado para os ribeirinhos. Deus está apontando para o meio dos ribeirinhos. Meu irmão, Deus não vai te mandar para os ribeirinhos se você não exercitar os seus dons, a sua fé na igreja local. Eu já conversei com alguns jovens assim, que é da igreja, que eles têm o seguinte pensamento: eles acreditam, isso daqui é muito importante, guarda essa mensagem, eles acreditam que se uma pessoa, um crente, ele for muito bom naquilo que ele faz, lidera a célula, toca no ministério de louvor, participa dos cultos de oração, já aprendeu a pregar, ministra nos cursos da igreja como CCC, CTL, CAD, e por aí vai. Aí virou um crente assim fenomenal. Eles têm esse seguinte pensamento: não, como eu estou sendo uma pessoa muito útil aqui e faço muitas coisas, quando eu for falar para o pastor que Deus está me chamando para um determinado lugar, eu vou sofrer um bloqueio porque ele precisa de mim aqui. Isso é um pensamento equivocado, porque quem dá o chamado é Deus, quem envia é a igreja. A gente vai ver que todos estavam reunidos, orando e jejuando, e disse o Espírito Santo, Atos 13, disse o Espírito Santo: separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. O chamado veio de Deus. Impondo a mão sobre eles, os despediram. O Espírito Santo chamou, e através do poder e da graça que o Espírito Santo concede à igreja, a igreja enviou. Quando eles foram chamados, Deus, ele fez questão de chamar e separar o melhor. O crente que é a cereja do bolo. É esse que Deus quer, pastor Marcelo. E eu estou me esforçando para ser essa pessoa. Estou me esforçando, estou me dedicando, leio minha Bíblia, faço meu momento de oração, quero participar de tudo, eu quero estar em tudo, sabe? Eu estou assim com aquela ânsia assim no meu coração que diz assim, que é como ao novo convertido, quer participar de tudo. Está no evangelismo? Ele está lá. Está no culto de oração? Ele está lá. Tem encontro com Deus? Tem eu aqui, pastor. Me coloca mesmo para lavar o banheiro. Tem que ser assim, meu irmão. Tem que ser assim. A gente tem que estar disposto. O pastor Marcelo já de repente ele vai decidir começar um projeto. Não sei se tem, estou especulando. Um projeto aqui com aula de reforço. Aí se tem pedagogo ou tem alguém que sabe língua portuguesa, que concluiu o ensino médio e tem essa capacidade de ensinar as crianças, se coloca à disposição. Se tem alguma mulher, irmã, que sabe mexer com artesanato ou homem, eu já dei muito curso ensinando a mulheres carentes a fazer flor de papel. Desejo de servir. E por aí vai. Deus chama o melhor. Deus envia o melhor. Terceiro e último, de verdade, para a gente concluir. Nunca desista da missão de Deus. Diante das situações difíceis, talvez você esteja sendo provado no que você diz que acredita. Nunca desista da missão de Deus. Aquilo que você confirmou e que você disse ter como um chamado e uma convicção que Deus te chamou para fazer essa obra. Se é para ir para um país na África, mantenha o seu posicionamento. Se é para ser um pastor de uma determinada igreja que seja aqui ou além, mantenha o seu posicionamento. Se Deus te chamou, Ele te capacita a permanecer quando você se coloca completamente dependente dEle. E eu tenho sempre o costume de orar, pastor Marcelo, pedindo uma palavra
para Deus colocar no meu coração, e eu caminho em cima daquela palavra durante muito tempo. E a palavra que Deus ele tem falado do meu coração ultimamente é permanecer. Porque diante de todos esses 17 anos que eu tenho de vida cristã, eu já vi muita gente que, digamos assim, era o pipoco do trovão, crente mega top das galáxias. Depois a gente vai olhar para trás, sumiu, já está longe. Então a palavra é permanecer. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido. E tu, porém, permanece naquilo que foste ensinado. Então a palavra de ordem hoje é permanecer. Anos vão se passar, aqui vai crescer, você vai permanecendo. E na sua permanência, Deus vai te usar para poder acrescentar outros ao reino dele. Na sua permanência, Deus ele vai te preservar e vai te conceder essa graça para que você possa enviar outros para alcançar lugares a qual ainda as pessoas ainda não ouviram o Evangelho de Deus. Você pode ter certeza disso. Gostaria que você se levantasse nessa noite. Quero fazer um momento de oração por algumas classes de pessoas. Se você se considera uma dessas pessoas, que eu vou citar aqui, uma dessa classe de pessoas, você se coloca aqui na frente, que a gente vai fazer um momento de oração e um clamor. O primeiro tipo de pessoa que eu quero que fique aqui na frente, e venha por fé, são aquelas pessoas que têm uma convicção de um chamado, que Deus está chamando você para poder pregar o Evangelho dele. Vem permaneça aqui na frente, se você tem essa convicção que Deus ele está te chamando para poder levar a palavra dele, venha e permaneça aqui na frente, que a gente vai orar nesse momento. Mas venha mesmo por fé. Quando eu falo de ter um chamado para poder pregar o Evangelho, não me refiro somente de ir para a África, ou ir para a Europa, ou ir para uma tribo indígena, ou ribeirinho. Mas se você tem chamado para ser pastor, para ser um evangelista, e Deus tem falado isso no seu coração, venha e se coloque aqui na frente, porque esses momentos eles são muito importantes, porque Deus ele vai confirmando cada dia que se passa no seu coração esse desejo, essa vontade. Pode vir, não se sinta com medo de futuramente ser cobrado por algum tipo de atitude ou coisa assim do tipo. Não se sinta assim. A segunda classe de pessoas que eu quero aqui na frente são pessoas que estão orando e que já estão tentando, já estão na iniciativa, ou tem pelo menos um desejo de que tal pessoas, qual você já está orando,